Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós. Hoje eu estou com a voz meio ruim, mas estamos aqui, né? Fazer mais um vídeo, falar mais uns versículos aí, refletir um pouquinho na palavra do Senhor, que é o que nós devemos fazer. Nós temos que ler e refletir, né? Sempre pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento na palavra do Senhor. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, você pode ler a Bíblia inteira que não vai ter entendimento, né? E não a colocará em prática, pois é o Espírito Santo de Deus que faz, né, a gente entender o que está escrito ali. Então a gente tem que estar sempre pedindo a Ele ajuda. E a mensagem hoje que eu queria deixar é assim muito importante, porque muitas das vezes a gente vive nesse mundo, né, quer ajudar todo mundo, quer correr para um lado, corre para o outro, e se as pessoas precisarem, a gente está disposto, mas não olhamos para dentro de nós, né? Muitas das vezes não olhamos para a nossa saúde, não olhamos principalmente para o nosso coração, que às vezes está pedindo socorro, né? Clamando, pedindo que a gente busque mais no Senhor, que a gente descanse um pouquinho, que a gente também é ser humano, né? Quantas das vezes a gente se trata como robô, né? Todo mundo pode ter problema, mas nós não podemos. E não pode ser assim. Por quê? Ao longo do tempo isso nos adoece, né? Nós temos que ter um entendimento que todos nós somos seres humanos, temos que ajudar as pessoas sim, mas existe um limite, né? Nós não podemos nos adoecer para querer ajudar alguém, até porque chegará uma hora que a gente não vai conseguir ajudar ninguém e nós que vamos precisar de ajuda. E aí, em vez de trabalharmos, iremos estar dando trabalho. Então, primeiramente, a gente tem, né, que nos fortalecer. A gente tem que olhar para dentro de nós e pedir ajuda ao nosso Deus que nos restaura, que nos cura e nos dê força para continuar a caminhar. E eu queria, né, sempre, de vez em quando, deixo uma pergunta, e hoje eu queria deixar essa pergunta para que cada um que ouve essa mensagem olhasse para dentro de si e perguntasse o seguinte: como anda o meu coração? Né? Olhe para dentro de você nesse exato momento e pergunte: como anda o meu coração? Meu coração está precisando de algo? Meu coração está tranquilo? Né? Se estiver tranquilo, graças a Deus, continue o alimentando. Mas se estiver entristecido, né? Onde devo buscar? O que devo fazer? Aí vou estar lendo aqui alguns versículos que servirão de resposta, né? E faremos uma reflexão aqui, pedindo instrução sempre ao Espírito Santo que nos ajude. Eu quero ler Provérbios, capítulo 3, vou estar lendo versículo 5 ao 8, que diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para os teus umbigo, para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra, né, que nos diz, né, que nós devemos confiar sempre no Senhor. Devemos colocar tudo nas mãos dele, tendo um entendimento que nós não podemos confiar na gente mesmo. Quantas das vezes a gente, né, por querer ajudar tanto as outras pessoas, a gente acaba se esquecendo da gente, esquecendo de Deus. E aí depois vem os problemas, né? Porque vão vir, não tem jeito. Se a gente pode estar cuidando muito dos outros, mas se a gente não cuidar da gente, através de pedindo ajuda ao Espírito Santo, a gente não vai conseguir ir muito longe. É uma tendência de cairmos, né? E depois teremos problema para nos levantar, porque às vezes até pelo a gente estar caído, outras pessoas cairão. Mas por quê? Porque não olhamos para nós, né? Nós deixamos aquela tristeza ficar em nosso coração, tentamos ajudar outras pessoas achando que ela ia sair, e ela não saiu, e ela foi crescendo dentro do nosso peito, crescendo, crescendo, até chegar a um ponto de explodir. E qual é o problema disso? É por isso que a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. Se a gente cai, aquelas pessoas que a gente ajudava pensam: meu Deus, se ela caiu, ai de mim. Né? Por isso nós temos que nos fortalecer, buscar sempre na palavra, né? Tendo entendimento que é Ele quem vai fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa vida,
nos dá paz, e aí automaticamente a gente consegue ajudar as pessoas de fora. Mas sempre olhando primeiramente para o nosso Senhor, pedindo a Ele que nos ajude, né, que nos guarda, nos proteja, nos livre, que muitas das vezes a gente quer ir ajudar as pessoas, mas até sem ter noção, né, sem antes se preparar diante de Deus, se esquecendo que existe uma batalha entre o bem e o mal. Né? No mundo espiritual existe essa batalha. A gente não a vê, mas quem busca na palavra sabe que existe. Então nós temos que primeiro colocar o nosso Senhor diante de tudo, antes de fazermos qualquer coisa. E aí a gente vai lá, ajuda quem tem de ajudar, mas nós estaremos blindados, né? Estaremos protegidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Que é quem nos guarda e nos protege. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós possamos colocar nossa confiança e a nossa força no Senhor. Que nós possamos se lembrar de antes de ir ajudar, olhar para dentro de nós e ver como estamos, né? Se verdadeiramente nós estamos fortalecidos, se nós estamos protegidos pelo nosso Deus, se nós estivermos aí sim, nós vamos sair para a batalha. Mas primeiro precisamos nos tratar, pedir ao Espírito que nos ajude, e aí sim, pode ter certeza, Ele vai nos dar força para vencer qualquer que seja a batalha, tanto ajudando pessoa, quanto quando alguém se levantar contra nós. Por quê? Nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, disposto a nos ajudar. É essa a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos mostra a importância, Senhor, de confiarmos em Ti, de colocar a nossa vida em Ti, antes mesmo de fazermos qualquer coisa. Não podemos confiar em nós para ajudar outras pessoas, jamais. Primeiro temos que pedir que o Senhor nos dê proteção, sabedoria, que primeiro o Senhor nos dê força, o Senhor nos cure, e assim poderemos sair por esse mundo ajudando outras pessoas. E peço que o Senhor abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guardando, os protegendo e sempre os orientando na sua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.